Alô pessoal, bem-vindo ao canal Fusmar Brasil, meu nome é Valdir Carvalho. Hoje o nosso vídeo é um vídeo interessante sobre os conceitos físicos de enriquecimento de urânio e da bomba atômica. Vamos ver nesse vídeo, interessante. Vamos lá, urânio é um metal, número atômico 92, né? É radioativo, isto é, ele tem 92 prótons, 143 nêutrons ou 145 nêutrons. Isso aí, com massa atômica 235, né, próton mais neutro, ou 238, ó, próton mais neutro, respectivamente. São os mais comuns, com 0,7% de 235 e 99,3% de 238, e desprezível o 234, o urânio. Quem que é fissionável? 235, é 0,7%. É muito pouco. Uma das maiores descobertas do século XX, em 1938, dezembro de 1938, Otto Hahn e Fritz Strassmann, né, observou que o urânio 235, bombardeado por nêutrons térmicos, fissionava, geralmente em dois isótopos, como por exemplo bário 141, criptônio 92, liberando muita energia, 2 ou 3 nêutrons, energia E igual a mc ao quadrado. A massa final é menor que a massa inicial. A diferença de massa é energia. E pela equação do Einstein, mc ao quadrado. E emite 2 ou 3 nêutrons. Então eles tiveram a ideia, né? Se esse nêutron encontrar o outro átomo de 235, né? Só que o 235 é 0,7%. Quer dizer, cada 7 de 1000 átomos, cada 7 são 235. É raro. Então provavelmente o nêutron bate no 238, não fissiona e fica por aí mesmo, fica por isso mesmo. Então, a fissão é uma grande descoberta do século XX. Então, o que acontece? Se o nêutron bater no 235, ele fissiona, quer dizer, divide ao meio, né, o átomo de urânio, e libera 2 ou 3 nêutrons. Se o próximo vizinho dele for 235, ele quebra também, libera uma grande quantidade de energia, libera 2, 3 nêutrons. Se o vizinho dele for 235, então se tiver uma massa enriquecida, por isso que chama enriquecida, aumentar a quantidade de urânio 235, dá uma explosão nuclear enorme, né? A bomba atômica, a ideia da bomba atômica. Porque é muita energia, mc ao quadrado, o quadrado da velocidade da luz. Então a energia é monstruosa. Aí tiveram a ideia de fazer a bomba atômica. E em 1939, Leo Szilard, amigo do Einstein, um físico húngaro, convenceu Albert Einstein a escrever uma carta ao presidente Roosevelt. O Albert Einstein era um físico famoso, né? Então, o mais famoso da época. E ele convenceu para escrever uma carta que, se os alemães conseguissem uma bomba atômica, poderia ser o fim da Europa, dos Estados Unidos. Os alemães utilizariam a bomba atômica na guerra. Então, o poder de persuasão de Einstein, né? Escreveu a carta para o Roosevelt, o presidente dos Estados Unidos, aí iniciou o projeto Manhattan, né? Para fazer a bomba atômica. Isto é, como é que se faz a bomba atômica? É aumentar a concentração de urânio 235, que é fissionável. E ele tem apenas 0,7%. Na época, foi sugerido transformar o urânio em UF6, um gás, e usar a difusão gasosa, o F6. O urânio é um metal lá, está na natureza. Aí tem que ter um processo químico para transformar em hexafluoreto de urânio, um gás, e usar a difusão gasosa. A molécula mais pesada é mais lentamente, que atravessa a membrana. Que a molécula leve atravessa, assim com milhares de membranas, você consegue fazer enriquecimento. Demorado, caro e trabalhoso. O urânio deve ser transformado num gás, o F6, e sendo utilizado em milhares de placas de fusão. Processo lento e trabalhoso. Lento e trabalhoso. Feito isso, foi testada a bomba atômica no deserto do Novo México, nos Estados Unidos. E funcionou, né? O diretor do projeto da bomba atômica, Oppenheimer, né? E os engenheiros que trabalhavam com ele sempre indagavam a Oppenheimer: será que vai funcionar essa bomba atômica? A gente está construindo a bomba atômica, mais de 3 anos construindo a bomba atômica, será que vai funcionar?
Aí Oppenheimer falou para os engenheiros, falou assim, ó, você confia nas equações de Maxwell? Aí os engenheiros responderam, sim, nós confiamos na equação de Maxwell. Então ela vai explodir. Isso aí Oppenheimer disse aos engenheiros. Só que, passado com o tempo, esse processo de fusão gasosa é trabalhoso, tedioso, aí muito caro. Aí tiveram outra ideia de um processo mais barato e mais eficaz. É usando centrífugas de alta rotação para a separação isotópica do 235 e 238, baseado na diferença da força centrífuga. A força centrífuga, quanto maior a massa, maior a força centrífuga. Então, se tiver uma rotação, os corpos mais pesados tendem a ir para a borda e os mais leves ficam no centro de um corpo em rotação. A ideia foi essa, fazer uma centrífuga de alta rotação. Aqui, ó. Vamos ver a ideia. Ó, imagina que a seção de uma centrífuga, né? Um cilindro, aqui você está cheio de átomos de 235 e 238. O 235 é raro, aqui é apenas uma ideia, alta rotação. O que faz a força centrífuga? Joga o átomo 238 para a borda. E o 235 fica menos na borda, fica mais concentrado no centro. Aqui é a ideia, tá vendo? Ó? O amarelo, 1, 2, 3, 4, são 4 em 6, aqui 1, 2, 3 em 7. Então a concentração é maior no centro, a ideia, só que aqui você tem que trabalhar com o número de Avogadro, né? 10 a 23, 10 a 24, então são números grandes, né? Aqui é só para ter a ideia. Então o mais pesado, o 238, que é o azul aqui, o 235, o amarelo, ele fica mais concentrado no centro. Mas é pouca coisa, a centrífuga de alta rotação. Foi verificado que é um enriquecimento da ordem de 0,001%, muito pouco. Isso na primeira centrífuga, mas se você passar para outra centrífuga, aumenta um pouquinho. Para outra centrífuga, aumenta um pouquinho. Então a ideia funcionou. Só que nesse caso será milhares de centrífugas, milhares. Para ter um enriquecimento próximo a 90%. Olha lá, a ideia. Os cientistas tiveram a ideia, né, para fazer a bomba atômica. Ó, primeira centrífuga 0,01%, aqui no centro, ó, em amarelo. Aí o fluxo de gás vai para cá, joga aqui na segunda centrífuga. Está rodando em alta rotação. Aqui você ganha um pouquinho a mais, 0,02. Aí você joga para outra centrífuga, alta rotação. Você ganha um pouquinho a mais, porque isso aqui está um pouquinho mais enriquecido e cai para cá. Vai indo. E usando esse processo continuamente, você chega na última centrífuga 90%. Só que tem que cuidar. Bomba atômica, os cientistas que fizeram a primeira bomba atômica, eles aprenderam muita coisa. Aí os outros cientistas, os outros países, né, a União Soviética, China, Inglaterra, França, aprenderam muita coisa com os Estados Unidos. Então eles descobriram que existe uma massa crítica. Então não adianta você chegar e falar, vou fazer uma massa crítica. O que é massa crítica? É a quantidade mínima de matéria para que a reação nuclear fique incontrolável, vira uma bomba atômica. Se você aumentar muito o urânio 235, 90%, e for aumentar o volume, a probabilidade de explodir, você e a cidade junto, é muito grande. Então essa massa crítica tem que ser pequena, um volume pequeno. A probabilidade dos nêutrons saem fora da superfície da massa crítica. Então tem que ser massa pequena. Não adianta você construir uma massa crítica em volume grande. Vai seu laboratório, vai você, vai um monte de gente e morre. Então tem que ser pequeno. Aí você pega esse gás, como é um gás, está enriquecido 90%, você transforma tudo num processo químico trabalhoso. E o O2, material escuro, parecido com grafite, metálico, pesado, passa por um processo de sinterização, fica duro com metal, o O2, será usado em combustível em reatores nucleares. Enriquecimento menor ou igual a 20%, e geralmente menor que 5%. No caso, 90% é desviado para a bomba atômica, 5%, 20%, alguns 20% para o reator nuclear, menos que 5% também, 4%. Então, o enriquecimento é feito por combustível nuclear em reatores nucleares. Para a bomba atômica é acima de 90%. E tem que ter cuidado com a massa crítica.
Senão explode você, o laboratório e a cidade. O que é massa crítica? É a quantidade mínima de matéria fissionável, o 235, para que inicie o processo da reação em cadeia incontrolada, provocando a explosão nuclear. É uma quantidade mínima. Chutando aí 1 quilo, 2 quilos de massa crítica de urânio. Chutando. Que depende também da porcentagem, se é 95%. 99% tem que ser muito pequeno. Então o volume da esfera de massa crítica, 90% você pode ter um volume um pouco maior. Né? O urânio 235 é fissionado por nêutrons lentos. Basta um nêutron, por exemplo, dos raios cósmicos. A Terra é bombardeada por raios cósmicos, geralmente próton bate lá na atmosfera, geram nêutrons que fica. Alguns nêutrons atingem a superfície da Terra. Basta algum nêutron lá do raios cósmicos para iniciar a explosão, se tiver uma massa crítica aí na sua casa. Né? Vai você e a cidade embora. Então a massa crítica tem que ser pequena. E quanto maior a porcentagem, 99%, menor ainda. Tem que ser também numa esfera, numa bolinha de gude. Vamos ter uma ideia aqui, conceito físico de massa crítica. Imagine que o 235, aqui vem um nêutron lento, ele bate aqui dentro, ele encontra o primeiro átomo, 235, libera 3 nêutrons, dois para fora e um para dentro. Então a reação cadeia não fica tão controlada. Agora, se você for aumentando o raio aqui, é provável que acontece esse nêutron cai aqui dentro, os 3. Então quanto maior o raio, maior a probabilidade de todos os nêutrons estar lá dentro. De que apenas um nêutron está lá dentro. 2 ou 3. Então o conceito de probabilidade aqui é sofisticado, essa é a ideia. Então quanto maior o raio, maior é a probabilidade que o nêutron fica dentro da massa crítica. Cálculos complicados, não precisa nem dizer que é complicado, de probabilidade, calculo o raio mínimo da esfera ou um cubo para que a bomba atômica a bomba atômica funcione. E para a bomba atômica, você divide ao meio a massa crítica. Aí você junta e explode. Você divide ao meio, você sabe que tem metade de uma massa crítica, você põe que é 2 kg de urânio, e é 90%. Aí você tem 1 kg de um lado, 1 kg do outro. Juntou e explode a bomba atômica. Essa é a ideia da bomba atômica, você divide ao meio. Então a massa crítica, aí, se elas juntarem, forma a explosão nuclear. Bomba atômica é um segredo militar, então não adianta você procurar em DeepSeek, em livros, não vai ter. Aqui você vai ter ideia só, no campo das ideias, um esquema, só conjecturas. Por quê? Porque é um segredo militar. Os cientistas que trabalham na área nuclear dos Estados Unidos, se eles divulgarem, eles vão presos, e lá a justiça é pesada. Na União Soviética também a justiça era pesada. França, Inglaterra. Então só tem ideias. Você não vai encontrar em livro nada, é ideias. É o esquema da bomba atômica. Por quê? É um segredo militar. Então a engenharia, todo o esquema por trás do desenvolvimento da bomba atômica é um segredo militar. Então não é divulgado. Olha o esquema da bomba atômica. A ideia é simples. Você tem 235 aqui e 235. Maior que 90%, maior que 90%. Aqui você tem TNT, aqui tem TNT. Aqui no meio você tem uma fonte de nêutrons, ameriço e berílio. Ou Califórnia. Califórnia é muito caro. Por que você tem que ter uma fonte de nêutron? Porque aqui é um invólucro metal, né? Você joga a bomba atômica e espera um nêutron do raio cósmico. Aí fica olhando quando que vem. Você não sabe, pode ser 1 por hora. Então a bomba atômica não explodiria, né? Então como ela cai e já explode, provavelmente tem uma fonte de nêutron lá dentro. Ameriço e berílio, que é barato. Ou Califórnia. Então aqui deve ter um temporizador, porque explode o TNT, né? Eles explodem a uma determinada altura na cidade. Então explode, tem um cronômetro. Por que não tem controle remoto por ondas eletromagnéticas acionam? Porque senão a guerra eletrônica, né? O cara lança uma bomba atômica, a guerra eletrônica desativa o sistema eletrônico. Então, provavelmente é um temporizador lá dentro. O cara aciona no avião ou no míssil e já é calculado para explodir a determinada hora, a determinada altura. Então, existe uma altura ideal H para explodir uma bomba atômica na cidade. Essa altura depende da construção e relevo da cidade. Aqui, ó, uma altura H, bomba atômica, 20 quilotons. Aqui está a cidade. Se ela explodir aqui,
o poder de destruição é menor. Existe uma altura onde o poder de destruição é maior, a altura H. Foi lançada lá em Hiroshima e Nagasaki. É bem lógico isso aqui, né? Se explodir aqui na Terra, ela vai pegando aqui o solo aqui e faz um buraco na Terra. E aqui em cima destrói grande área, né? Uma altura H. Uma altura ideal na cidade. Ó, conclusão, ó, o processo de enriquecimento de urânio exige muito dinheiro e muita tecnologia. E para fazer a bomba atômica também, sendo que poucos países a possuem. Muitos países têm tecnologia e dinheiro, mas não o fazem, pois assinaram o Tratado de Não Proliferação Nuclear. Exemplo, Holanda, Suíça, Alemanha, Coreia do Sul, Japão, Brasil, África do Sul, Argentina, todos esses países têm tecnologia e dinheiro para fazer uma bomba atômica. Não fazem porque assinaram o tratado. Senão o mundo ficaria uma torre de Babel, não. Viraria um inferno o mundo, né? Todo mundo com arma nuclear não é ideal. Ideal que por isso que esses países poderosos não deixam os outros países fazer bomba atômica. Né? É manter o poder deles também, né? É isso aí, pessoal. Então aqui vimos os conceitos físicos de enriquecimento de urânio, certo? Da bomba atômica, tá? E como é caro e difícil fazer uma bomba atômica, e tem segredo militar, tá bom? É isso aí, se você gostou do vídeo, deixa o like, não esqueça de se inscrever no canal. Um abraço!